Quem é você? Você sabe quem eu sou. Sei. Seu amigo de sempre, o Homem-Aranha. Zigirigidum, 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 zigirigidum. A filosofia é muito importante para nós, embora muitos não saibam da sua importância. Ela nos ajuda a desvendar os mistérios e história da nossa existência e compreender o porquê e a razão fundamental para tudo que existe. A filosofia é a busca constante do conhecimento, da verdade, é um olhar para dentro de nós mesmos. Está sempre à procura de respostas. É um ato filosófico para o homem refletir, criticar e argumentar o pouco conhecimento que possui diante deste mundo imperfeito e maravilhoso que vivemos. E ela nos desafia a despertar o espírito crítico para que possamos ter uma visão clara diante dos fatos da vida e dos extremos da natureza humana, como a vida e a morte. Então você deve estar se perguntando, mas por que o professor está lendo a minha redação? Não, queridos alunos e alunas, eu não estou lendo a sua redação. Eu estou lendo um artigo da Patrícia Veríssimo Alves, graduanda em administração. Artigo este que foi postado no site Administra Sempre. O artigo da Patrícia foi o mais copiado e colado no primeiro período de filosofia na parte de redação. Muitos de vocês pegaram este texto da Patrícia, este artigo dela, copiaram e colaram na parte da redação. E vocês achando que eu não ia perceber uma coisa dessas? Meu Deus, e foi muitos alunos que fizeram isso. Então, neste momento, estou coroando o site Administra Sempre como o site mais plagiado do primeiro período da disciplina de filosofia. E eu espero, pessoal, que isto não aconteça novamente. Se eu pedir para vocês escreverem uma redação, eu espero que seja uma produção autoral. Espero que vocês mesmos escrevam e não copiem e colem da internet. Estamos entendidos? Óbvio. Saudações a todos e a todas. Meu nome é Renan Medeiros e hoje iremos para a segunda aula de filosofia com o assunto realidade e aparência. Esse assunto se encontra no capítulo 6 do livro didático de vocês, na página 126. Capítulo 6, na página 126. Caso vocês ainda não tenham lido o material, eu recomendo pausar o vídeo e irem abrir o livro de vocês. Dê uma lida no conteúdo e depois retornem aqui para ver se o vídeo vai ajudar a tirar qualquer dúvida que porventura vocês tenham. E para você que está caindo aqui de paraquedas, que não participou do primeiro período, eu desejo as minhas mais sinceras boas-vindas e eu espero que a gente consiga fazer um ótimo trabalho esse ano, apesar das circunstâncias que nós nos encontramos. Então seja bem-vindo e vamos iniciar aí mais essa aula. A realidade como problema filosófico. Desde os primórdios da filosofia, os filósofos se debruçam sobre essa questão. Como saber o que é real? Como saber o que não é real? Parece uma pergunta um tanto quanto complexa, difícil e de fato é. Muitas pessoas podem afirmar que se eu posso ver um objeto, se eu posso tocar um objeto, então ele é real. Ou seja, eu sei se algo é real ou não através dos sentidos. Porém, há elementos que são conhecíveis não a partir dos sentidos, não a partir da percepção, mas a partir da abstração, a partir das ideias humanas. Um grande exemplo disso são os números. Os números eles não existem da mesma forma que este livro existe. Os números existem
porque eles foram criados pelas mentes humanas. Então eu posso identificar 2 objetos, 3 pessoas, 4 carros, 5 motos, mas o número 1, 2, 3, 4, 5 é algo que só existe na mente humana, é algo que foi de criação humana. Porém, tanto os números que a gente está usando como exemplos, quanto este livro, são reais, eles existem. Então, como saber o que é real ou não? Porém, essa é uma afirmação muito perigosa, porque a partir do momento que eu digo que tudo tem suas particularidades referente à existência, que tudo é real ao seu modo, então eu vou estar afirmando que o Papai Noel é real, que o Coelhinho da Páscoa é real, que existe alienígenas morando no centro da Terra, que a cloroquina ela é eficiente contra o coronavírus, enfim. Ai, cloroquina. Ai. Então é muito perigoso, então temos que tomar cuidado com certas afirmações. O campo da filosofia que vem estudar essas questões é a metafísica, que vem falar sobre o que é real, o que não é real, o que é aparente, o que não é aparente, essência, enfim, tudo isso que vai para além da física é a metafísica que vem se debruçar, que vem estudar. A essência. A essência é um termo filosófico de grande importância que você deve se atentar e aprender. Quando você busca a essência de algo, busca a essência do ser, é o mesmo que você está perguntando o que é isso. Então, quando você pergunta o que é isso, você está procurando a essência daquilo, a essência desse ser. E o que é a essência? A essência é tudo aquilo que faz o ente ser o que ele é e que o difere das outras coisas. Então eu pergunto para vocês, o que é isso? Não sei. Professor, é uma caneta. Beleza. Mas o que é uma caneta? Não sei. A caneta é um objeto que você utiliza para escrever. Ótimo. Porém, eu posso utilizar um pincel para isso. O pincel também pode ser um objeto que eu utilizo para escrever. O lápis também é um objeto que eu utilizo para escrever. Então a essência da caneta seria isso? Não sei. Não. Então o que é uma caneta? Não sei. Ah, professor, uma caneta é um objeto que contém tinta e que serve para escrever. Porém, existem outros objetos que têm tinta e que servem para escrever. O problema é seu. Então, o que é uma caneta? Não sei. Então, você, ao perguntar o que é isso, você vai estar procurando a essência desse objeto, dessa coisa, desse ser. E esta essência, esta definição, ele deve ser único, exclusivo, algo que o difere de todas as outras coisas que existem. Então, se eu pergunto o que é uma caneta, eu quero saber a essência dela e o que faz ela ser uma caneta e que se diferencia do pincel, do lápis, do lápis de cor, enfim, de todos os outros objetos. O que é um livro? O que é uma pessoa? O que é um animal? Enfim, quando eu pergunto o que é, eu estou procurando a essência daquilo. Então, quando eu digo que eu conheço algo, é porque eu conheço a essência daquilo, aquilo que torna aquela coisa única, aquilo que torna aquela coisa diferente das outras que existem no mundo. Existem filósofos que acreditam numa essência mais individual, que cada objeto tem a sua essência própria. Existem filósofos que acreditam em uma essência coletiva, que vários seres compartilham da mesma essência. Por exemplo, eu pergunto quem é Paulo, eu procuro a essência de Paulo. Porém, Paulo, João e Maria, todos eles são humanos e humanos têm a mesma essência. Então os três compartilham da mesma essência. Então, existem filósofos que acreditam nessa essência particular e aqueles que acreditam em uma essência coletiva. E existem aqueles filósofos que acreditam que tudo são aparências,
que não existe essência, ou que a essência é algo que não é conhecível pela mente humana, que a mente humana não consegue e nunca irá conseguir conhecer essa essência. Ele só vai vislumbrar, só vai visualizar as aparências, algo aparente, algo que se aproxima da essência, mas a essência natural, a essência pura, nós nunca iremos conhecer. Identidade e mudança. O que define a essência perante a mudança? Então essa também é uma indagação extremamente importante. O mesmo idoso tem a essência de quando ele era uma criança? Aquela árvore grande, enorme, tem a mesma essência de quando ela era apenas uma muda? Os objetos, os seres, eles envelhecem, eles crescem. Com o decorrer do tempo, eles vão aparentemente mudando. Mas essa mudança, ela é algo superficial ou a essência dela também mudou? Então, para responder isso, a gente vai ver alguns filósofos. Chegamos aí naquilo que eu acredito ser a primeira treta filosófica da história da filosofia. Heráclito versus Parmênides. De um lado, Heráclito, um filósofo recluso que não gostava muito das pessoas e resolveu viver no meio da floresta e observar a natureza para tirar as suas conclusões filosóficas. Do outro, Parmênides, o homem mais sociável, que gostava de ficar com as pessoas, que gostava de política. Dois filósofos com pensamentos completamente diferentes acerca do ser e do devir. Para Heráclito, o ser está em constante mudança, a essência está em constante mudança. Tudo muda. Tudo muda. É dele a famosa frase que diz mais ou menos assim: o mesmo homem não pode banhar-se nas águas do mesmo rio duas vezes. Porque quando o homem for lá no rio tomar banho, aquele homem já mudou, já não é o mesmo antes da última vez que ele foi lá. Da mesma forma que as águas que estão passando naquele rio não são as mesmas águas que passaram da última vez. Então mesmo o homem não pode tomar banho no mesmo rio duas vezes. Heráclito acreditava na eterna mudança, que a essência mudava. Ele observou isso vendo a natureza, vendo a constante mudança que a natureza ocorria. Do outro lado, Parmênides. Parmênides dizia que nada muda jamais. O ser é imutável. E é dele que vem a célebre frase: o ser é e o não ser não é. Calma que eu vou explicar. O ser é, estamos falando da essência do ser, aquilo que ele é. E este ser, para Parmênides, é imutável, ele não pode mudar. O não ser seria o nada, seria a inexistência. Então, para Parmênides, se eu afirmo que a essência muda, eu estaria afirmando que o ser estaria se transformando no não ser, que seria o oposto. E o não ser é o nada, é a inexistência. Então, do nada, nada vem. Então, eu não posso afirmar que algo que existe, algo que é, se transformará em algo que não é, em algo que não existe. Então, para isso, Parmênides acredita na imutabilidade do ser, na imutabilidade da essência. Então, nós temos aí um impasse entre a imutabilidade do ser e a eterna mudança do ser. O impasse entre Heráclito e Parmênides. Como resolver essa questão? O ser, a essência, ela muda ou a essência não muda? Então, para tentar resolver esse dilema, nós trazemos aí dois filósofos extremamente importantes para a filosofia, Platão e Aristóteles. Platão vem trazer o mundo das ideias e o mundo material, o mundo físico. Ele divide o mundo nessas duas partes aí, o mundo das ideias e o mundo físico. Nós poderemos ver isso daí com mais detalhe depois.
Mas resumindo aí, o mundo das ideias seria um mundo perfeito, um mundo imutável, um mundo que não muda e perfeito. E o mundo material seria esse mundo que nos circunda, que nós captamos através dos sentidos humanos. Esse mundo para Platão era imperfeito. Então toda mudança que a gente percebe no meio, na realidade, nada mais é do que o mundo material mudando. Enquanto o mundo das ideias, ele não muda jamais. É imutável para Platão. Então, para Platão, nós deveríamos caminhar o nosso pensamento para o mundo das ideias, porque lá era perfeito, lá que se encontrava a verdade. Esse mundo de aparências, esse mundo material, ele era uma mentira. Ele era uma cópia do mundo real. Então nós deveríamos nos afastar dele. Então ele tentou resolver essa questão, esse impasse aí entre o ser e o devido dessa forma. Já Aristóteles vem trazer que, primeiramente, ele acreditava que existia uma essência comum, e essa era a essência que era imutável, que era perfeita, né? Como o exemplo que eu coloquei lá, várias pessoas, elas têm a mesma essência, que é a humanidade. Todos nós somos humanos, todos nós compartilhamos dessa mesma essência, e ela é imutável. Da mesma forma que eu envelheço, do mesmo jeito que eu envelheço, que você envelhece, que nós vamos mudando no decorrer do tempo, porém nós continuamos humanos. E essa humanidade, ela não muda. Da mesma forma os animais. Existem vários animais de várias espécies. Porém, eles compartilham da mesma essência. São animais, são seres irracionais. Então, dessa forma que o Aristóteles tenta resolver esse impasse, né? Adotando essa ideia de uma essência comum que é imutável, mesmo que eu ou os outros seres acabem mudando. Com relação à mudança, Aristóteles colocou dois termos aí, o ser em ato e o ser em potência. O que seria isso? O ser em ato é o que o ser é naquele momento. E o ser em potência são todas as possibilidades que existem de mudanças para aquele ser. Vamos pegar, por exemplo, um ovo, né? O que é um ovo? Um ovo é um ovo. Quais são as potências desse ovo? Um ovo, ele pode ser... Este ovo pode se tornar um ovo cozido. Este ovo pode se tornar um ovo frito. Este ovo pode se tornar um pintinho. Enfim, então, a partir daí vocês veem a ideia. O ser em ato, que é aquilo que o ser é naquele momento, e as potências, o que eles podem se tornar. Então, resumindo, para Aristóteles, todos nós, apesar das nossas particularidades, todos nós compartilhamos da mesma essência, né? Vários grupos compartilham da mesma essência, e essa essência é imutável, mesmo que as minhas particularidades mudem no decorrer do tempo, e estas mudanças não fazem com que eu deixe de ser aquilo que eu sou, até porque eu tenho potência de ser várias coisas. Por exemplo, vocês agora no momento vocês são alunos, mas vocês têm potenciais, vocês têm potência para se tornar universitários, empregados, enfim. Então, foi dessa forma que ele tentou resolver essa questão do impasse aí, da questão da mudança. O ser em ato e o ser em potência. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no WhatsApp que eu responderei assim que possível. Mandem de preferência no horário de aula de vocês, que é 100% de certeza que eu irei responder. Se mandarem fora do horário de aula, pode ser que eu responda, pode ser que eu não responda. Então, até semana que vem. Beijo para todos. Falou!